Bem, pessoal, bora lá. Estatística básica, medidas de tendência central. Bem, antes, vamos falar aqui o que vem a ser o ROL, né? Então, o ROL é nada mais, nada menos do que, né, a gente pegar um conjunto aí de dados, um conjunto aí de valores e colocá-los em ordem, certo? Essa ordem pode ser em ordem crescente ou decrescente, tá bom? Isso é o ROL, tá? A gente vai falar aqui de algumas medidas de tendência central, né? Entre elas, média aritmética, mediana e moda, tá bom? O que vem a ser aqui, ó, a média aritmética, né? A média aritmética é o quociente entre a soma dos valores de um conjunto e o número total desses valores. Então, se eu tenho a seguinte coisa, se eu tenho aqui um conjunto de valores, eu vou chamar aqui x1 primeiro valor, x2 segundo valor, x3 terceiro valor, x4, x5, assim por diante, até o último valor aqui que eu vou chamar de xn, certo? Eu tenho esse conjunto de valores. Quem vai ser minha média aritmética? Olha, minha média aritmética vai ser justamente quem? A minha soma desses valores, x1 mais x2 mais x3 mais até meu último elemento aí, ó, até meu xn. Tudo isso dividido por quanto? Por n. Quem é esse n? É a quantidade de termos que tem aqui nesse conjunto, tá bom? Isso é a média aritmética. Olha só, o que vem a ser a mediana? É o valor que ocupa a posição central. Ó, então guarda bem isso. O que é a mediana? Ocupa a posição central em um conjunto que está ordenado. O que quer dizer isso, conjunto está ordenado? É o ROL, tá? Eu vou lá, eu olho para o ROL. O que é o ROL? Peguei o conjunto de valores, coloquei em ordem crescente ou decrescente e fui ver quem é o termo que está lá na posição central. Esse termo está na posição central, eu chamo ele de mediana. Belezinha? Agora a gente só tem que ter um cuidado. Se eu tiver uma sequência de termos em que essa sequência de termos eu tiver uma quantidade ímpar de termos, então eu vou ter, né? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter lá meu termo do médio, meu termo mediano lá bonitinho, que é a mediana, meu termo lá do meio. Agora, quando eu tiver uma sequência de termos em que essa sequência de termos ela é par, então o valor da minha mediana, eu vou pegar os dois termos centrais e vou fazer a média aritmética deles, tá bom? A gente vê já já. Se acalme, né? Moda. Ora, moda é aquele valor lá do meu rol em que ele mais se repete. O valor que mais se repete em um rol, né? Em um conjunto de valores, ele é chamado de moda. Bora aqui para exemplo. Bora imaginar o seguinte, que a gente tem notas de 10 alunos em matemática. Então tá aqui, ó. Em verde são as notas dos 10 alunos. Um tirou 5, outro tirou 5, outro tirou 8, outro tirou 7 e assim por diante. Até o último tirou 6, certo? Isso aqui, ó, esse campo aqui está em verde. Isso aqui são os dados, né? São as notas dos alunos. Aqui são os dados o que? Brutos. A gente pegou e listou esses números aqui, tá bom? Que apresenta as notas dele. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essas notas e vai organizá-las. A gente organizou ela aqui, no caso, em ordem crescente. Certo? Organizou em ordem crescente. Então, tiveram duas notas 5. Então, 5, 5. Uma nota 6, 6. Uma nota 7 e assim por diante. Quando a gente organiza isso aqui, na verdade, a gente fez quem? O rol. Tá bom? Certo? Então, tá aqui os dados brutos em verde. E aqui embaixo, o rol. Quem vai ser, por exemplo, se daqui a gente quisesse saber a seguinte coisa. Se a gente quisesse saber a média aritmética desses 10 alunos, o que a gente ia fazer aqui? Ora, o que é média aritmética? Eu vou pegar o conjunto de valores. Quem são os valores aqui? Né? Para média aritmética, eu não preciso que esteja ordenado, tá? Não é preciso que esteja em rol. Vou pegar aqui o conjunto de valores. Eu tenho 10 valores. Quem são eles? 5,
mais 5. Eu vou fazer essa soma. Mais 8, mais 7, mais 8, mais 8, mais 10, mais 9, mais 9, mais 6. Certo? Ora, eu vou somar todos esses valores e vou dividir pela quantidade deles, que são 10. Somando isso aqui tudo, pode somar aí na fé, tu vai achar 75. 75 dividido por 10, então a média aí dessa turma é 7,5, certo? Então, a média dessa turma aí é 7,5. A média aritmética da turma. Se a gente quisesse agora determinar quem ia ser a nossa mediana, quem ia ser a nossa mediana? Ora, como eu tinha dito aqui na observação, primeira coisa, para fazer a mediana, a gente tem que ter os elementos organizados aqui, sim. Eu tenho que ter os elementos organizados em rol. Então, vou olhar para a segunda linha aqui, certo? Então, ó, com essa observação aqui, a gente tem a seguinte coisa. Eu tenho 10 elementos. Nos 10 elementos aqui, eu não vou ter um termo do meio. Eu vou ter, na verdade, 2 termos do meio, certo? Então, a dica que eu te dou é a seguinte, ó. Tu vai observar a seguinte coisa. Tu vai observar N, a quantidade de termos que tem a sequência. Né? Lembra que a sequência tem x1, x2, até xn termos? Então, esse N, tu vai observar. Se N é par, aqui que eu tenho que ter cuidado. Quem vão ser os termos? Então, eu vou pegar 2 termos aí que são centrais e vou fazer a média aritmética dele. Então, por exemplo, aqui eu tenho quantos termos? Eu tenho que olhar para o rol, viu? Eu tenho 10 termos. Né? Lembra que eu posso fazer isso para sequências bem maiores, tá bom? Então, aqui é só para exemplificar, para ficar mais claro. Então, eu tenho 10 termos aqui. Uma quantidade par. Se eu me perguntasse assim, rapaz, quem vai ser os meus 2 termos centrais para poder tirar a média? Ó, se N é par, para te descobrir quem é o termo central, teu termo central é N sobre 2 e o termo seguinte. Ah, não entendi. Bora lá. Tu tem quantos termos aqui na sequência? Tem 10 termos. Então, bora lá. Nosso N é o quê? 10, é par. Então, qual vai ser a posição dos teus 2 termos centrais? Vai ser N dividido por 2, ou seja, 10 dividido por 2 vai ser o quinto termo. E o seguinte, que é o seguinte, depois do quinto, é o sexto termo. Certo? Então, vai para esses termos centrais. Isso ainda não é a mediana ainda, tá bom? A gente está localizando os 2 termos centrais. Quer ver? Bora lá conferir. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, seria esse aqui e esse, os 2 termos centrais. E observa, ó, com esses 2 termos eu tenho 4 aqui para trás, com esses 2 termos eu tenho aqui 4 depois, certo? E são justamente os termos aqui, ó, do meio, tá certo? Que ainda não é mediana, tá bom? Não é a mediana. Quem vai ser mediana? Eu vou fazer a média aritmética dos termos do meio, ou seja, quem vai ser a mediana aqui? Vai ser o valor do quinto termo mais o sexto termo dividido por 2. Quem é o quinto termo? 8. Mais quem é o sexto termo? 8 dividido por 2. 8 mais 8, 16. 16 por 2 vai dar quanto? 8. Certo? Então, a mediana aqui vale quanto? 8. Tá certo? Agora, bora lá para mais um conceito aqui, que é o conceito chamado moda. É o conceito chamado de moda. Ah, algo que está na moda, é algo que tu vira e mexe, tu tá aí na rua, tu olha uma e outra pessoa usando, né? Fica até repetitivo. Então, o que é a moda aqui para nós? A moda é justamente o número que mais se repete aqui nessa sequência, tá bom? Então, observa aí, ó. Quem é o número que mais se repete aqui nessa sequência? Não é obrigatório os dados estarem organizados em rol, tá bom? Não é obrigado. Pode pegar na forma bruta aqui, ó, que está em verde. Mas como eu já listei em rol, vou olhar para cá, fica mais fácil. Qual dos números aqui que mais se repete? O 5, o 6, o 7, o 8, o 9 ou o 10? Ó, o número que mais se repete é o 8. Então, qual é a moda aqui dessa sequência? Desse conjunto de valores? Qual é a moda das notas desses alunos? É 8. Porque o 8 é o que mais se repete, tá bom? Então, a moda é 8.
Mas de repente tu me perguntar assim, Alex, o que acontece se eu tivesse, por exemplo, bem aqui no lugar desse 10 fosse um 9? Aí eu teria dois números com moda. Quem seria a moda então? Ora, seriam os dois números, seria o 8 e o 9, certo? Aí eu teria o chamado bimodal. Bimodal quando eu tenho duas modas. Se eu tiver três modas ou mais, é multimodal, tá bom? E assim por diante. Então, bora lá? Espero que tenha entendido a ideia de rol, de média aritmética, de mediana e de moda, tá? Bora dar continuidade aqui, vendo alguns exemplos. Opa, tá aqui aí, nosso primeiro exemplo agora, né? As notas de um candidato em suas provas de um concurso foram, tá aqui destacados em vermelho, 8,4, 9,1, 7,2, 6,8, 8,7, 7,2. A nota média, a nota mediana e a nota modal desse aluno são, respectivamente, ou seja, nessa ordem, qual alternativa? Então, bora lá. Ele deu aqui para nós o conjunto de valores. Está aqui o conjunto de valores, certo? Em vermelho. Ele pede a nota média. Gente, está aqui o conjunto de valores. Nesse conjunto de valores aqui, a nota média que ele está pedindo é justamente quem? A média aritmética desses valores. A média aritmética desses valores vai nos dar a nota média. Certo? Belezinha? Então, como é que a gente vai encontrar essa nota média? Vai somar todos os valores e vai dividir pela quantidade deles. Então, bora lá. Então, já te fazer o que aqui? 8,4 mais 9,1 mais 7,2 mais 6,8 mais 8,7 mais 7,2, certo? Somei todos os valores que são 6 e dividi pela quantidade 6, tá bom? Quando a gente faz isso, a gente vai ter bem aqui, ó, essa soma aqui vai dar 47,4, tá bom? A soma vai dar 47,4 dividido por 6. Ao dividir, deixa eu corrigir bem aqui. Ao dividir, a gente vai ter aí como resultado 7,9. Então, quem vai ser a nota média dessa turma? 7,9. Pronto. Já achamos aqui quem? A nota média. Bora lá, seguindo. Lembrando que para média eu não preciso colocar os dados organizados em rol, certo? Segunda coisa que a gente precisa saber, a nota mediana. A nota mediana justamente quer saber a mediana desses valores. Aqui sim, aqui eu vou ter que organizar em rol. Bora lá, organizando em rol, do menor para o maior, eu vou ter, né? O que ele pede aqui? A nota mediana, certo? Ou seja, a nota mediana vem da mediana desses valores. Então, a gente vai pegar, bora organizar em rol, 6,8, 7,2, 6,8, não é isso? Já foi. 7,2, já foi. 7,2 de novo. Depois, deixa eu botar aqui com um tracinho aqui, né, para não bagunçar aqui. Pronto, 7,2 já foi. Depois a gente vai para quem? Para 8,4. 8,4. Depois a gente vai para quem? Para 8,7. E por último aqui para 9,1. Certo? Então, olha só, eu vou ter quantos números aqui? Eu vou ter quantos números aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já sabia disso, né? Quem vai ser a mediana? Primeiro, eu não vou ter um termo ali central, porque a quantidade de termos da sequência ela é par. Então, vou ter que ir em busca de dois valores centrais. Usando aquela regrinha que eu te disse. Tem quantos termos? 6.
Então, vou atrás de 2 deles, que são os do meio, para poder fazer a média. Então, como é que eu faço? 6. 6 termos. Divido por 2, 3. Então, eu pego o 3 e o seguinte. Né? Então, meu termo, quem vai ser meu termo? Vai ser o terceiro e o quarto. Certo? Então, bora lá. Quem vai ser aqui o terceiro? 1, 2, 3. É esse termo. E o quarto é esse termo. Certo? E o que a gente vai fazer com eles? Quem é a mediana? Nenhum dos dois. A gente vai fazer o que aqui? A média. Quem é a média? 7,2 mais 8,4. E isso aqui a gente vai dividir por quanto? Por 2. Certo? Fazendo isso, a gente vai ficar aqui com 15,6 dividido por 2. 15,6 dividido por 2 é 7,8. Então, quem vai ser nossa nota mediana? 7,8. Aqui, ó. 7,8 é a nossa nota mediana. Beleza? Bora continuar. Certo? Bora continuar aqui. Bora para a terceira coisa que pede quem? É a nota modal. Olha, a nota modal vem de onde? Da moda. E o que é a moda? É o número que mais se repete. Então, observa aqui, ó. Qual é o número que mais se repete nessa sequência? 7,2, 7,2. Acabou-se, nada o que fazer. Então, quem é a nota modal? Nota modal 7,2. Então, bora lá. Qual vai ser a alternativa? 7,9, 7,8 e 7,2 nessa ordem. 7,9, 7,8 e 7,2 nessa ordem, certo? Então tá aí, belezinha? Questão 1 feita, espero que tenha alcançado o entendimento. Bora para a seguinte. Pronto, tá ela bem aqui, ó, bem tranquilinha. Isso aqui é tranquila. O gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo que aconteceram de 1930 até o ano de 2006, né? Então aqui a gente tem um gráfico, aqui, onde na horizontal aqui representa o ano 1920, 1930 até, né, 2010 aqui mais ou menos, né? Então bem aqui seria, ó, bem aqui esse resultado bem aqui, ó, seria justamente quem? Seria esse resultado bem aqui, ó, seria 2006, certo? E aqui a gente tem os gols. Então, por exemplo, como é que ficaria essa leitura aqui? Esse valor bem aqui, ó, representaria, acho que mais ou menos, né? Ó, bem aqui seria o que? 1940, alguma coisa aqui. Teve o que? 6,5, né? Uma média de 6 gols meio. E assim por diante. Então, a gente quer saber, a partir dos dados apresentados, qual a moda, ele pede a moda. Qual a moda da quantidade de gols marcados pelos artilheiros da Copa do Mundo? Olha só, basta eu ver aqui, ó, qual foi dessa quantidade de gols aqui, ó, 2, 4, 4,5, 6, 8, 10, 12, 13 e assim por diante. Qual foi, né, dessa quantidade de gols? Aqui, a quantidade aqui que mais teve gols em Copas. Observa bem aqui, ó, a quantidade 6 tiveram artilheiro com 6 gols na Copa de 1980, 84, não sei mais quanto, ó. Bem aqui, ó. A quantidade 6 foi a quantidade que mais apareceu de gols nas Copas, certo? Então, quem vai ser aqui a moda? A moda vai ser 6, né? 6 gols. Certo? Bora lá para a próxima. Bora lá para a questão 3. Tá certo? Essa aqui a gente vai fazer bem devagarzinho, com calma, para a gente tentar entender a questão por completo, tá bom? Terceira, a tabela de frequências apresenta o resultado de uma pesquisa sobre as idades dos alunos
Opa, corrigir bem aqui dos alunos, corrigindo aqui, de um curso preparatório para o Enem, certo? Então, tá aqui as idades e aqui as frequências absolutas. Ó, o que quer dizer isso? Quer dizer que alunos com idade de 15 anos, a gente tem uma frequência de 10 alunos lá. 10 alunos com idade de 15. 16 alunos, perdão, isso. Aqui, idade 16, 15 alunos. Idade 17 tem 10 alunos. Idade 18, 10 também. Idade 19 vai ter 5 alunos. Isso quer dizer a frequência aqui. Determine a idade média, a idade mediana e a idade modal. Para saber cada uma dessas, eu vou precisar saber o quê? A média aritmética desses valores, a mediana desses valores e, por último, a idade modal desses valores, certo? Então, vou fazer aqui com calma. Só para te ter ideia do que está acontecendo aqui, se a gente fosse organizar isso aqui em rol, seria o seguinte, olha. Eu ia pegar, por exemplo, alunos têm idade de 15, eu ia listar bem aqui. Então, eu ia botar assim, ó, 15, depois mais 15, mais 15, mais 15, mais 15, mais 15. Eu ia escrever o número 15 aqui, quantas vezes? 10 vezes, certo? Depois, lembrando que eu estou listando aqui em rol, certo? 16, depois 16, depois 16, 16 e assim por diante. Isso aí, a gente ia fazer isso aqui listando quantas vezes? 15. Eu ia escrever 15 vezes o número 16 aqui. Depois eu ia listar aqui quem? Os alunos têm 17 anos. Então eu ia listar 17, 17, 17, escrever o número 17 aqui. Só que eu escrevi esse número 17 quantas vezes? 10 vezes. Depois partiu, né? Idade de 18 anos. Então, escrever 18, 18, 18, até o último aluno que tem aí 18 anos. Quando eu fizesse isso, eu observar bem que na minha sequência, eu ia escrever a quantidade 18 10 vezes. E quando está batendo o cansaço, aí falta a de quanto? De alunos com idade 19. Que são quantos alunos? Opa, só alegria aqui, né? E só 5, certo? Pronto, teriam 19 com idade de 5, certo? Então, se a gente pegar todos os alunos aqui e organizasse eles aqui em rol, ficaria desse jeito. Então, bora lá. Quem vai ser aqui a nossa nota? Perdão, estou com ideia de nota, né? Quem vai ser aqui a nossa idade média? Ora, a idade média é justamente quem? A média aritmética desses valores aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar todos os valores aqui. Ó. Então, vou somar 15, mais 15, mais 15, todos esses 15. Depois, todos os 16, todos os 17, mais 18, mais todos os 19. Só que, presta atenção, somar 15 10 vezes é a mesma coisa de fazer 15 vezes quanto? Vezes 10. Mais, somar 16 15 vezes é a mesma coisa de fazer 16 vezes 15. Depois, 17 vezes 10, mais 18 vezes 10, mais 19 vezes quanto? 5, certo? Deixa eu só arrumar isso aqui. Pronto. Então, isso aqui representa a soma de todos esses números, dividido pelo total de números. Tem quantos números? Se aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 15, tenho 10, tenho 10 e tenho 5, então eu vou ter no total aí quanto? 50 números, certo? Só outra observação. Essa expressão daqui eu poderia ter tirado logo direto aqui da tabela. Se eu tenho idade de 15, eu tenho 10 alunos, então 10 vezes 15. 16 vezes 15, 17 vezes 10, 18 vezes 10 e 19 vezes 5. Olha aqui, ó, tá bem aqui. Dividido por quanto? Pelo total de alunos. Como é que eu vou saber o total de alunos? Basta olhar a frequência bem aqui, ó. Se aqui eu tenho 15 anos, eu tenho um grupo de 10 alunos, 16 eu tenho um grupo de 15, assim por diante, bastava eu somar isso tudo. Daria quanto? 50, certo? Então, fazendo essas continhas aqui, ó, lembrando que tem que fazer primeiro as multiplicações, ó. Tem que fazer primeiro essas multiplicações aqui, ó, tá certo? Faça as multiplicações, depois soma tudo e divide por 50. Bem, isso eu ia deixar o carro de vocês, mas bora lá. 15 vezes 10 vai dar aí 150, né? Bem fácil de fazer.
150, mais 16 vezes 15, 240, 17 vezes 10, basta acrescentar um zero, 170, 18 vezes 10, acrescenta um zero, 180, 19 vezes 5, vai dar 95. Pronto, tudo isso aqui dividido por 50, certo? Então a gente vai ter quem aqui? Em cima a gente vai ter 835 dividido por 50. Então isso aqui dividindo vai dar 16,7. Então a idade média desses estudantes aí, desses alunos, é 16,7. Então tá aqui já a idade média, certo? 16 anos e um pouquinho. Quem vai ser a idade mediana? Para eu saber a idade mediana, a gente vai precisar saber da seguinte coisa. A gente tem que saber justamente quem é a mediana desse conjunto de valores. E como é que a gente faz isso? Organiza em rol, só que a gente já organizou bem aqui em cima, ó. Tá aqui o rol. Aí lembrando, né? Eu tenho 50 termos. Aí já viu? Tem que listar 50 termos aí para ir em busca lá do termo central. 50 termos, lembra, 50 termos não é uma quantidade ímpar. Se fosse uma quantidade ímpar, ter um termo lá central bonitinho. Como é uma quantidade par, eu vou atrás de dois termos que estão lá no meio. Faço a média deles, isso vai ser mediano. Agora, quem vão ser esses termos no meio? 50 termos, olha que a regrinha lá que a gente falou. 50, né? 50 termos, divide por 2, vai dar 25. Então, quem vão ser os termos? Quando eu pego 50 e divido por 2, eu vou ter 25. Então, vai ser o 25º termo e o 26º termo, né? Esse aqui vão ser quem? Os nossos termos centrais. Bora tirar a média deles. A questão é, quem é esse 25º termo? Quanto é que vale ele? Quem é o 26º termo? Quanto é que vale ele? Bora fazer o seguinte, olha, bora olhar bem aqui para nossa sequência, né? Por isso que eu desenhei aqui, ó, fica mais fácil de entender. 25º termo. Quando eu escrevo esses 15 primeiros aqui, eu tenho 10 termos. Quando eu escrevo os 16 termos, esses números aqui, ó, 16, 16, que escrevo 15 vezes, repito o número 16 15 vezes aqui. Então, quando eu escrevo os 15 e os 16, eu vou ter ao todo, ó, daqui até esse último 16, eu vou ter 25 termos. Então, o termo de número 25, quem é ele? 16. E quem é o termo de número 26? É o seguinte. Vai ser o seguinte, vai estar bem aqui nessa sequência, Então, quem vai ser ele? Vai ser o 17. Repetindo. Quem vai ser a idade mediana? Organiza em rol. Tá aqui, certo? 50 termos. Eu não vou ter um termo central. Eu vou ter dois termos e faço a média deles. 50 dividido por 2 vai ser 25. Para que eu faço isso? Para descobrir a posição deles. Então, vai ser o 25º termo e o seguinte. Ou seja, vai ser o 25º termo e o termo de número 26. Só que quem são eles? Quando eu escrevo 15, 15, 15 aqui 10 vezes, 16, 16 aqui 10 vezes, então aqui já escrevi 10 números, aqui já escrevi 15 números. Então, quando eu escrevo do 15 até o 16, eu escrevi quantos termos? Escrevi 25 termos. Então, quando eu escrevo o 25º termo, eu escrevi quem aqui? O 16. Quando eu vou escrever o 26º termo, perdão, 26º termo vai ser o primeiro termo daqui, ó. Vai ser quem? O 17, né? Dessa outra sequência aqui. Então, o 25º termo é 16, o 26º termo quem é? O 17. Então, quem vai ser nossa mediana? A nossa mediana vai ser quem? Vai fazer a média aritmética desses termos. 16 mais 17 dividido por 2.
16 mais 17, 32, 33, né? Dividido por 2. 33 dividido aí por 2 vai dar aí 16,5, certo? Então, a idade mediana aqui é quanto? 16,5, tá certo? Então, tá bem aqui quem? A nossa idade mediana. Ó, a idade mediana vai estar justamente aqui, ó. Ó, bem aqui, ó. 16,5, certo? Justamente essa idade mediana vai dividir, ó, 25 termos para cá e vai dividir 25 termos para cá. Tá bom? Por último, agora relaxa, agora ficou mais fácil. Relaxa, relaxa, relaxa que vamos achar aqui, ó, a idade modal. Gente, para saber a idade modal, basta saber a moda, ou seja, aquele valor que mais se repete. Então, vou voltar bem para cá. Ó. As idades de 15 até 19, qual é que mais se repete? Ô, cara, pelo amor de Deus, tá bem aqui, ó. A idade de 16 anos, ela tem uma frequência absoluta de 15. Então, eu tenho 15 alunos com a idade de 16 anos. É a maior quantidade que eu tenho lá é de pessoas com 16 anos. Então, a idade modal aqui, quanto é que é? 16. Certo? Então, espero que tenha ajudado em algo. Espero que tenha tido compreensão do que a gente comenta. A gente comentou aqui sobre essa parte aqui conceitual de estatística, né? Média, rol, média, média, mediana e moda, tá bom? Um abraço aí, saúde e paz. Se possível, ó, se inscreve aqui no nosso canal, tá bom? Um abraço, valeu, 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 valeu!